passo, né? Então, eu quero falar um pouco dessa jornada digital. Alguns pontos que eu quero trazer para vocês aqui é justamente esse cenário digital, né? Alguns pontos super importantes que provavelmente vocês já estão cientes aí, porque o Hub trouxe isso durante os cursos e treinamentos e, com certeza, nas consultorias. Falar um pouquinho sobre esse ecossistema digital. Então, o Marketplace, ele é apenas um canal dentro de todo o ecossistema que vocês podem ir desenvolvendo. Estratégia para fortalecer a presença digital e um pouco sobre relacionamento com o cliente. Começando aqui nesse primeiro ponto, depois me dá um feedback também se vocês estão conseguindo ver aqui a apresentação, se o Zoom aqui está bom para ler, né? Enfim, me diz aí se está ok também esse ponto. Vamos falar um pouquinho sobre o panorama atual do mercado digital e dos principais marketplaces, né? O Hugo já trouxe um pouquinho aí em relação aos marketplaces que vocês trabalharam. Eu trouxe até algumas imagens aqui para a gente perceber, né? Hoje, esse relatório é super recente, que é pela Conversion, que é uma empresa especialista nessa parte de e-commerce, e hoje a gente tem os principais marketplaces dessa forma aqui. Então, o Mercado Livre é o líder, né, de acessos, de visitas, como também de vendas na América Latina e no Brasil. Seguido pela Shopee, que perdeu, na verdade ganhou a posição da Amazon, né? Esse outro relatório que eu vou falar aqui no próximo, que mostra aqui uma pizza diferente de como o mercado se divide, né? Então, a Shopee passou recentemente a Amazon no Brasil, e aí tem outros, né? O LX, Samsung, o Magalu, a Shein, o iFood, que também cresceu agora, né? Tanto é que essa notícia aqui é que o iFood passou o AliExpress e se torna o oitavo maior e-commerce do Brasil. E as Casas Bahia aqui, nessa última colocação, um dos maiores marketplaces há pouco tempo atrás, vem caindo, e esse é um destaque super importante que a gente percebe que outros players, como principalmente Shopee e a Shein, que são mais recentes no Brasil, e estão dominando, né, ganhando espaço. Um outro ponto importante, falando também desse panorama maior, é justamente essa imagem aqui. Esse relatório é um pouco antigo em relação a esse, ele é de abril de 2024, tanto é que aqui a Amazon ainda estava na frente da Shopee, tá vendo? Só que o que eu quero mostrar para vocês é que o Marketplace, ele é a metade, né, mais ou menos aqui, 50% para 50% das lojas dos outros canais, que são as lojas próprias, vamos dividir assim dessa forma, né? Então, se você só tem uma loja física, ou melhor dizendo, se você só tem uma loja virtual e não atua no Marketplace, você só está pegando uma fatia de 50%. Se você só está em um Marketplace, você também só está pegando uma fatia. Então, o ideal é a gente ir criando, justamente aqui, falando de ecossistema, né, de canais, é você ter possibilidade de, né, participar da pizza como um todo. E aí é onde eu entro nesses pontos, né? Esse marketplaces, os canais aqui que a gente está falando, eles servem e podem servir como ponto de partida para as vendas digitais. Então, eu não tenho ainda uma estrutura de venda, não quero investir numa loja própria. Então, o marketplace vai fazer justamente esse papel de você dar os primeiros passos. Só que, aqui eu já coloco, né? Você não pode depender exclusivamente de marketplace. Porque, como a gente viu nessa imagem, e ela é super relevante nesse momento, é que quem se dependia das Casas Bahia, por exemplo, e conforme ela foi perdendo significância nesse período aqui, foi perdendo, né, espaço. Então, assim, se você não atuasse nos outros marketplaces, e só das Casas Bahia, você perderia espaço, porque ele perdeu relevância junto aos consumidores. Então, essa é uma atenção super importante quanto a depender exclusivamente de marketplace. Isso aí é vital porque a gente agora começa a pensar nessa construção desse ecossistema. Então, qual é o conceito de ecossistema e a sua importância? É você entender justamente que não basta depender de um único canal de venda. Porque o dia que aquele canal der problema, o dia que aquele marketplace mudar as regras, pode ser que você perca suas vendas da noite para o dia. Esse é o grande risco de depender apenas de um canal. E aqui a gente pode, né, já começar a falar dos exemplos aqui para vocês, ter essas estratégias ampliadas. Então, um site próprio, as redes sociais atualizadas e não apenas para venda, né? Tem muita gente que usa o Instagram, por exemplo, só como catálogo, só colocando as fotos ali dos produtos e não necessariamente com estratégia de conteúdo, porque as pessoas não abrem o Instagram, por exemplo, para comprar, elas abrem para se divertir, para entreter, enfim. Então, qual é o tipo de conteúdo que a tua marca precisa gerar nas redes sociais? E aí o exemplo que eu trago para vocês aqui, já começando a falar um pouco, né, justamente da Tia Sônia. A Tia Sônia, sendo uma empresa grande, tem todo o desafio de digitalizar também. Às vezes a gente acha que é mais fácil para a empresa maior, mas às vezes ela está muito viciada no tradicional. Então, o que eu trago para vocês aqui em relação à diversidade de canais é, por exemplo, ter um e-commerce próprio,
que é esse ponto aqui, é ter um clube de assinatura, é ter uma comunidade, no caso da Tia Sônia, de nutricionista, é ter uma loja virtual específica para quem é lojista, então vai comprar com CNPJ, é ter um grupo VIP no WhatsApp, é ter possibilidade da pessoa encontrar os pontos de venda através da internet, né? Então, onde vende na cidade do Rio de Janeiro, então, onde encontrar, a pessoa consegue localizar isso. Ou seja, eu não posso depender apenas de um ponto de venda, eu tenho que ter todas as possibilidades no digital para ir ampliando meu relacionamento com os clientes. Então, quais são os modelos de receitas adicionais que você pode criar? E aqui eu quero trazer o caso da Casa da Robótica. Então, olha que interessante que a Casa da Robótica consegue ampliar, não só de venda através dos marketplaces, que é um case muito legal, mas eles têm a parte do atacado aqui. Eles têm curso de Arduino, que é parte de produto digital. Eles têm a própria loja virtual, a loja própria. Eles têm a loja oficial em 2 marketplaces. Eles têm o WhatsApp, eles têm uma comunidade. Então, perceba que depender apenas só vender no marketplace vai fazer você dar o primeiro passo. Mas aí, construindo todo esse ecossistema, todas essas possibilidades de atuar no digital, é que você vai conseguir amadurecer dentro dessas estratégias como um todo e ter resultado. Afinal de contas, a minha pergunta no início para vocês é justamente para provocar isso. Poxa, será que de fato o marketplace vai dar o lucro que você precisa? Quando você coloca todas as taxas, quando você coloca os custos de frete, é bem verdade que nossa região está ganhando mais destaque. Hoje, por exemplo, quando a gente fala de Mercado Livre, a gente tem um CD em Lauro de Freitas. E é provável que a gente tenha outro CD no Ceará, também do Mercado Livre. E a Shopee, por exemplo, tem avançado. Então, cada marketplace tem as suas características deste ponto específico que eu estou trazendo aqui de modalidade de entregas, né, que hoje é o grande gargalo do e-commerce no Brasil. Então, é preciso você pensar nesses outros aspectos de ferramentas digitais para que não fique só preso naquela realidade. Não existe só marketplace. Marketplace é esse primeiro passo e a ideia é que você diversifique e integre esses canais que vão te dar mais margem de lucro. Então, às vezes, você vai ter que trabalhar com preço diferente no marketplace do que da loja virtual, né, própria, ou trabalhar com margens diferentes por cada marketplace. E ter noção de quanto que você está gastando é super importante também, porque às vezes a venda, ela é simplesmente, talvez, o primeiro passo. A primeira venda, às vezes, ela não é lucrativa. E é a segunda venda que vai fazer você ganhar dinheiro de verdade. É onde a gente entra justamente nesse ponto, né, esse quarto ponto aqui. O que você pode fazer quando a gente pensa aqui em relação a outros canais, né, a trabalhar mais esse processo de ecossistema digital, primeiramente, marketing de conteúdo. O que é marketing de conteúdo? É aquilo que eu falei um pouco do Instagram lá. Ou seja, você precisa desenvolver estratégias de conteúdo para que você atraia a atenção das pessoas. E esse valor que você gera através do conteúdo faz com que as pessoas fidelizem e atraiam novos clientes. E como que é marketing de conteúdo, Wesley? Aí eu posso dar alguns exemplos para vocês. Pode ser a criação de um blog, né? Pode ser a criação de materiais, como esses materiais ricos aqui, né? Então, por exemplo, para quem quer entender mais sobre Arduino, um curso sobre Arduino, ou então um plano de aula de robótica educacional, isso daqui é conteúdo. Então, assim, é uma forma de atrair. Às vezes a pessoa vem querendo baixar um plano de aula de robótica, e depois conhece a loja virtual. E aí ele vai comprar com talvez mais lucratividade, conhece a loja no Mercado Livre. Então, assim, cada canal ele vai ter uma especificidade e uma entrega de valor para o cliente. Então, assim, pensa na forma que você compra hoje. Talvez a maioria de vocês compra pelo Mercado Livre ou compra pela Amazon. Não tem o hábito de comprar uma loja virtual própria. Só que, às vezes, quando você conhece uma marca pelo Mercado Livre e aí você navega melhor, você conhece, eles mandam para você talvez um panfleto, aí você começa a se relacionar com essa marca, é provável que você conheça novos produtos através da loja virtual própria e aí comece a ter um tipo de relacionamento diferente. Você faz a lista, você entra no grupo do WhatsApp dessa loja. Enfim, aí é onde está as infinitas possibilidades das ferramentas que o digital nos promove aqui. Aqui eu falo um pouquinho também sobre anúncios pagos, né? Como é que você faz para aparecer para pessoas que têm o perfil de compra da tua marca? Então, às vezes, você vende mais para mulheres acima de 30 anos. Se você depende apenas da pessoa ir atrás, né, porque no final do dia, o marketplace, ele é um shopping, como se fosse um shopping, né, físico. Vamos pensar aqui no shopping físico. Você vai lá no shopping quando você está a fim de comprar, ou, enfim, você pode passar em frente da loja, mas o comportamento de ir no shopping está muito ligado à intenção de compra.
Então, essa ideia, muitas vezes, de você atrair pelo conteúdo e também fazer o anúncio pago, é você conseguir ir atrás da pessoa e não necessariamente ela está procurando por você. Você vai ter aquele primeira etapa do funil, na primeira etapa da jornada de compra, que é a descoberta. Então, às vezes, eu preciso que as pessoas saibam sobre a minha marca. Depois que elas descobrem a minha marca, elas vão querer comprar no marketplace. Porque esse é o grande desafio. Às vezes a pessoa não vende no marketplace, e esse é o grande desafio para vender fazer a primeira venda e etc. É quando você está vendendo um produto que ninguém conhece. Então, a marca é muito específica, o produto é muito específico, então você vai ter uma dificuldade, porque as pessoas, via de regra, entram no marketplace para procurar as coisas que elas já conhecem. Existe descoberta, com certeza, mas o provável é que as pessoas entrem e procurem direto por o produto que elas precisam, né? Então, esse passo de fortalecer a presença no digital está muito ligado com a construção de marca. Como é que você desenvolve estratégias para a sua marca ficar relevante, e aí sim você entra e tem grande chance de crescer muito mais no marketplace através desse crescimento atrelado com a estratégia de marca e estratégia de marketplace, que é de venda especificamente. E para a gente caminhar aqui mais para o final, essa parte de relacionamento com o cliente, ela é super importante. Porque, pessoal, a primeira venda, ela não necessariamente te traz um cliente, ela te traz uma venda. Se você não constrói estratégia de relacionamento, você sempre vai depender de novos clientes para fazer as vendas. E isso é ruim no longo prazo, porque você vai ter um custo de aquisição, às vezes, alto. Então, o cara, às vezes, te conhece pelo Mercado Livre e você consegue converter esse cara para uma compra na loja própria, por exemplo, ou, enfim, uma comunidade. Você vai ter um lucro maior na segunda venda, quando o cara te compra, né? Então, se via de regra, você não... existem pesquisas que dizem que vender para um cliente é muito mais barato do que conquistar um novo cliente. E aí é onde está, talvez, esse cuidado com o pós-venda, o cuidado com o atendimento, né? Essa construção dessa comunidade. E isso é construção de marca no final do dia, né? É você trazer para o cliente um relacionamento diferente. Tem o nome chique disso, né? Que é CRM, né? Ou seja, é uma estratégia de construção de relacionamento, onde você vai criando estratégias, né? Ou mecanismos que faz com que o cliente agora ele compre de você pela tua marca, e não necessariamente só pelo produto em si. É muito provável que a gente, às vezes, decide comprar, ou vocês também, decidem comprar certos produtos por conta de uma marca específica, e não necessariamente só pelo produto ou pelo que ele resolve, né, mas porque é da marca tal, então ele deve ser bom. Né? Então, assim, a ideia para vocês, assim, no frigir dos ovos aqui, é justamente esse olhar além da venda, olhar além daquele canal que traz um pedido, mas o relacionamento com o cliente. E o relacionamento com o cliente está muito vinculado com essa construção de valor em relação ao que a tua marca oferece, proposta de valor, né? Ou seja, não é simplesmente o preço, mas o que ele entrega e o que ele resolve na vida do cliente. E quais são as estratégias que você precisa desenvolver para fazer a segunda venda. Isso é super importante, porque, como eu falei, a primeira venda pode te trazer só aquele pedido, mas é o relacionamento com o cliente, a segunda venda, a terceira venda, que faz você, de fato, fazer uma marca e fazer um negócio. Então, eu parabenizo vocês pelo desafio de entrar no marketplace. Quando eu pergunto ali no início, é porque vocês têm que ter muito noção de precificação, de margem de lucro, de custos envolvidos nas transações de marketplace, porque às vezes a conta não fecha. No longo prazo é muito difícil. Você precisa vender bastante para poder ter lucro. Então, o lucro vem nessas outras estratégias que eu fui pontuando para vocês aqui. Construindo marca, mesmo que seja regional. Então, você vai fazer essas estratégias de construção de conteúdo, de um site próprio. Isso também, evidentemente, é no longo prazo, mas pode começar regionalmente sem um alto investimento. Sem necessariamente você necessitar de um investimento que talvez grandes marcas poderiam realizar, né? Então, entender todo esse ecossistema, perceber as oportunidades que já estão aí. Hoje eu posso dizer para vocês, com bastante tranquilidade, que esse mercado só está começando. A gente tem um pouco mais de 20 anos de e-commerce no Brasil, e quando a gente compara o tamanho que por exemplo, hoje é 10% do varejo. Todas as vendas que acontecem no Brasil do varejo, apenas 10% é da venda online. Quando você compara com a China, por exemplo, que é um mercado muito mais maduro, a gente está falando de 50%, 60%. Então, a gente está muito longe ainda do que o e-commerce tem pela frente. A nossa grande barreira, ela é ainda logística.
mas a cada vez que, não só os marketplaces, mas a estrutura logística vai se desenvolvendo, a gente vai tendo mais espaço, e como está escrito ali, ó, é uma jornada. Então, vocês deram o primeiro passo, começaram a testar aí essas possibilidades que é muito mais simples mesmo você entrar no marketplace, porque você cadastra o produto e só vai ter custo se vender, então é uma estratégia que é super recomendável, mas é só o primeiro passo. Então fica esse desafio para vocês, fica esses alertas que eu trouxe aqui em relação aos pontos, ficam esses dois exemplos, né? Acompanhe o que a tia Sônia vem fazendo, acompanhe o que a Casa da Robótica, acho que não sei, eu não conheço o outro, mas para mim seriam os dois cases mais legais assim, de conquista em relação a desenvolvimento de estratégias digitais. Tem muitas coisas ainda acontecendo pela frente, e é isso. Fico aqui aberto talvez para alguma pergunta, alguma curiosidade que vocês queiram saber aí do dia a dia. Eu até contando um pouco assim da minha história, eu comecei na Silva Calçados. Então a Silva Calçados começou com uma loja própria, isso lá em 2010. Então já tem também uma história relevante em relação à parte de digitalização e tudo mais. A gente construiu uma loja virtual super significante, né, comparando as lojas da Silva lá com o que era a loja virtual e as lojas físicas. E aí, bom, depois de decisões da diretoria lá da Silva em relação a investimentos, a loja virtual vai perdendo a sua relevância. Hoje ainda existe o site da Silva Calçados, se você entrar você vai ver, mas era outra estratégia lá no passado. E são decisões, enfim, que cada marca deve tomar. Mas fica esse alerta para vocês, fico aberto aqui agora alguma dúvida, alguma